Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser aí a produção do jogo de banheiro, digamos assim, a versão do Lollipop simplificada, pela questão das cores, tá? Eu já expliquei essa questão no vídeo que eu fiz o jogo Vinho, né, que foi o primeiro desses jogos. Então vamos lá, né? Aqui eu vou tô aqui com a sobrinha do caramelo. Ó, ele tá marcado como caramelo. Só que pra mim, em comparação às outras marcas, ele é um bege, tá? Então, olha aqui. Eu acho que o caramelo, ele é um pouquinho mais escuro, tá? Então tá, vamos lá. Tô aqui com essa sobrinha. Analisando os outros jogos, essa quantidade aqui é o suficiente para fazer o jogo. Eu vou até pesar quanto eu tenho aqui. Ó, então, aqui, 262 gramas. Quando eu iniciei o azul, eu pesei desse mesmo jeito, né? Então, quando eu fui fazer o azul, tinha 467 gramas. Então, aí, digamos que eu usei 205 gramas para fazer o azul, se minha conta não estiver errada. Então, como aqui tem 262 gramas, eu sempre tiro 50 gramas do cone. Então, eu teria aqui por volta de 212 gramas. Então, eu acredito que seja o suficiente para estar fazendo aí esse outro jogo. E tô aqui também com o roxo da Apollo, né? A numeração da cor 6498. E um cone de barbante também é o suficiente para estar fazendo aí esse jogo, tá? Eu tô utilizando a agulha 3,5 porque os fios estão finos, né? Estão vindo bastante finos. Sinceramente, isso é algo que não tá me agradando. E o Apollo eu ainda não analisei como é que tá, mas vou estar aí utilizando a agulha 3,5 para fazer o jogo todo. Não vou usar, tipo, aqui a 3,5 aqui e a 4 aqui. Vou estar utilizando a 3,5 no jogo todo, para também não dar diferença, tá? Mesmo que o fio esteja mais grosso, então aí a diferença que vai dar é bem pouquinha, então não vai fazer, não vai ser uma diferença visível, tá? Então é isso, eu vou produzir agora e volto com o jogo finalizado e mostrando aqui a quantidade que me sobrou do material, tá? Bom, voltei aqui com o resultado do jogo e eu precisei fazer uma alteração, né? Então, quando eu vim gravar a abertura, eu trouxe aqui esse cone, né? Que é o da Apollo. E eu tinha apenas uma unidade dele, né? Uma unidade dele e uma unidade do Supremo. Então, aqui tá o Apollo, tá? Eu resolvi não estar utilizando o Apollo, porque olha já aqui a diferença, né? Em comparação ao da Supremo, ele tá bem apagado, né? E, na realidade, isso para mim não chega nem a ser um problema, né? Porque é aquela questão, né, de cada cor é uma cor, cada lote é um lote e tem suas variações e tá tudo bem. Só que para mim o grande problema desse cone da Apollo é o seguinte, já tá dando até para ver aí sem precisar focar muito. Eu já sabia que ele estava assim na embalagem, dá para ver, só que eu pensei que não tava tanto, né? Não dava para perceber o real estado que tá. Ele tá com muito fiapo de outras cores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Aqui, ó, ele tá com bastante fiapo. Tem fiapos aqui mais ou menos no tom de violeta. Então, assim, sinceramente, não vai ficar um trabalho legal. Então, olha aqui, ele tem muita pluminha de outras cores. Tem tons de violeta, rosa, tem umas pontinhas verde, como essa daqui.
Acho que aqui azul é. Então, assim, tem muito resquício nesse fio. Eu vou produzir um par de tapete, mas esse tapete eu não vou disponibilizar para venda, em hipótese alguma. Acho que eu também não vou produzir agora por esses dias. Eu vou fazer outras coisas ali que já tava planejando fazer. Mas eu vou deixar ele aqui na sala onde eu crocheto. Porque aí, assim que eu tiver um tempinho, eu pego, inicio e vou fazendo aí aos poucos. E quando eu finalizar, eu trago aqui para mostrar para você. Então, a questão dele né? Como ele tem muito resquício de outras cores, muitas pluminhas, muito fiapo, não fica legal. Não vai ficar aqui legal um trabalho. Eu ainda iniciei a base e constatei que realmente ia ficar estranho, ia ficar feio. E, sinceramente, eu não tenho coragem de vender um produto assim desse jeito. Um resquício ou outro, ou uma pluminha assim, que eu consiga ver que, como eu trabalho com fio, né? Então a gente consegue identificar quando aquele fio tem um leve resquício, quando ele tem ali um ou outro que não precisa nem você estar tirando enquanto você está crochetando. E tem um caso, né, como é este daqui, que tem em excesso. Aliás, sendo bem sincera, eu acho que esse daqui passa o ponto do ter em excesso, né? O ter em excesso, para mim, como o caso desse bege que eu fiz esses jogos. Então, aqui, para mim, ele tem pluminhas em excesso. Deixa eu ver se foca aqui. Então, ó, você vê com facilidade as pluminhas, mas também não é algo que destoa a cor, nem que vai atrapalhar o resultado final, né? Então, assim, para mim, o excesso de pluminhas tá aqui. Posso ser que eu não consiga mostrar aqui bem nesse momento, mas eu acho que eu já mostrei em outro vídeo, não me recordo bem agora. Então, assim, eu consegui trabalhar com ele tranquilamente, sem, sem tirar a beleza do trabalho, sem mudar o trabalho nem nada. Já com esse daqui, o roxo, eu acho que ele tá passando muito o ponto do excesso, né, de fiapos, porque ele tá todo assim. E por analisar por aqui, pela parte aqui de cima, a gente percebe que não só essa camada, né? Que logo depois que passar essa camada, o fio vai estar normalizado, né? Se fosse isso, ainda daria, né, para desnovelar aqui essa parte, pelo menos essa parte aqui de cima, e utilizar o restante, mas se abrir direitinho e coisando aqui, vai ver que ele tá todo assim, ele tem várias pluminhas de várias outras cores. Também, quando é assim, ali do tom aproximado, eu particularmente o relevo. Nunca tive reclamação sobre isso, mas eu sempre tenho esse cuidado, né? Tem um determinado ponto que eu não passo. E porque fica feio, fica chato. Então, assim, eu me coloco também no lugar da cliente, mesmo sendo um fio ecológico, um fio que, se eu não estiver enganada, é de reaproveitamento de outras fibras, mas fica feio o trabalho. E a cliente, ela não quer saber disso, tá? Isso é um problema meu, que usa um fio 85, que usa um fio ecológico, que isso e que aquilo. Isso é um problema meu. Isso não é um problema da cliente. Pelo menos, esse é o meu pensamento, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo um par de tapete que ou eu vou ficar para mim, ou eu vou dar para minha mãe. Eu ainda vou ver essa questão. Mas com 100% de certeza, não será um tapete que vai ser destinado para venda nem para nenhuma cliente. Se esse tapete não for meu, ele vai ser da minha mãe. Se eu não der para minha mãe, talvez eu dê para minha sogra. Enfim, ele vai ser uma produção que vai ser, digamos assim, doada, né? Vai ser dada. E aí, no caso também, só vai ser essas três opções. Se não for meu, é da minha mãe. Se não for da minha mãe, é da minha sogra. E só, entendeu? Então não tem assim uma quarta pessoa, uma quarta opção, porque, sendo bem sincera, eu não tenho coragem de fazer um trabalho com fio desse jeito e passar para uma outra pessoa. Tá entendendo? Mesmo que eu chegue e explique, sei lá, acho que fica assim um negócio estranho e ai, não sei, não sei. Enfim. Mas, né, vamos aqui pro foco do vídeo.
eu já produzi o jogo, né? Como você pode estar vendo aqui. Tá aqui ele completo. E esse jogo, assim, me pegou, me colocou para pensar e eu fiquei, confesso que eu fiquei morrendo de medo do fio não ser o suficiente, né? Todos os outros 2 fios eu tive sobras, mas quando chegou nesse, olha aqui o que sobrou. E assim, não é eu finalizei o jogo 100% como eu fiz os outros e sobrou isso aqui, não. Não, isso aqui foi uma adaptação que eu precisei fazer e aí sobrou isso aqui. É, quando eu abri o jogo para mostrar, eu já te explico, né, o que foi que eu precisei fazer aí para pelo menos ele dar para terminar até onde eu consegui. Esse fio roxo, ele me surpreendeu, porque o Supremo, né, ele tá aí nessa pegada também dos outros fios que tá acontecendo normalmente, de esses lotes mais novos, essas produções mais novas, eles estão mais finos, né? Os fios estão mais finos. Só que a Supremo, eu conheci ela lá em 2020 e eu só tive 2 experiências com a Supremo, né, que uma foi um verde bandeira, né, que eu comprei um Big Cone, eu estava precisando, e aí foi o único que tinha no armarinho, então eu comprei, aí eu gostei, achei ele limpo, achei ele macio, ele não era bem torcido, como eu estava acostumada com o Euro Roma já na época, mas ele ficava ali um meio termo entre o Apollo e o Euro Roma no quesito da torção. Então, eu achei super tranquilo em trabalhar com ele. Aí, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, não. Qual foi a outra experiência? Foi com 2 mesclados. Acho que o nome é Supremo Flores. E aí eu utilizei um verde, um aproximado ali, um verde limão e um rosa, um multicolor rosa. Então, assim, eu gostei bastante. Ele bem grosso, bem encorpado. Teve um rendimento maravilhoso na época. Eu até gravava aqui pro canal, mas acabou que eu apaguei esses vídeos tudo. E assim, eu gostei bastante, né? Achei bem grossinho, bem encorpado. E no quesito do multicolor, eu achei ele mais grosso do que todas as outras marcas que eu já tinha trabalhado até conhecer. E eu nunca mais comprei o Supremo Flores. E eu me lembrei disso agora, tá? Esses últimos tempos, porque eu estava muito apegada à questão assim do Milano. Até a primeira compra que eu fiz no Bazar 7, eu só tive contato com um mesclado assim da Euro Roma, 2 Barroco e o Supremo e um Joca. Então, assim, todos eu gostei, tá? O único até hoje que me deu problema só foi o Milano da Euro Roma, né? Que quando eu fiz um teste de cor, um teste de mancha, eu tive um problema com o verde oliva. Ele estava manchando. E nisso eu já tinha feito já 2 trabalhos com cru. Eu já tinha até vendido, na realidade. Foi quando me veio em mente de fazer o teste e aí ele estava manchando. Depois eu entrei em contato com a cliente, falei o que estava se passando, falei que perguntei se ela queria trocar. Ela não quis, disse que não teria problema nenhum, mas enfim. Né? Aí deixei, como ela disse que não teria problema nenhum, que ficaria com o jogo do mesmo jeito, a gente seguiu. Aí, nisso, eu tô me acostumando, né, com essa questão do fio um pouco mais fino. E eu tava até comentei isso no vídeo do tapete, que do vídeo do tapetão, o último, não lembro se foi pro ar esse ano, se foi ano passado o vídeo, mas acho que já foi no início desse ano, o par de tapete GG. Que ele é um fio bem antigo que eu tenho aqui. E em comparação a esses fios novos, ele tá parecendo 8 e é um 6. E aí, esse roxo aqui, ele me surpreendeu bastante porque ele tá bem grosso mesmo, que me deu vontade de trabalhar com a agulha número 4. Só que aí também eu já estava ciente, né, que pelo fato dele estar grosso, provavelmente teria menos quantidade e que se eu trabalhasse ele com a agulha número 4, não iria dar para completar o jogo.
Eu trabalhei ele todinho, todinho não. A base eu trabalhei com a agulha número 4 e o restante do jogo eu trabalhei com a agulha 3,5. E não foi isso que deu essa diferença, né? Que ele realmente está mais grosso. E aí eu não sei se as empresas, ela embala o jogo, ou embala o jogo, e faz aqui o cone pelo peso ou se é pela quantidade de fio, né? A metragem ali de fio. Mas aí o que acontece? Essa parte do roxo, ela ficou bem pesada em comparação às outras cores que eu utilizei. Esse jogo também, pelo que eu observei, ele tá um pouco mais pesado, né? Então é devido a justamente isso, nessa questão do fio tá mais grosso. E eu usei a mesma receita, né? A diferença é que eu aumentei um bloquinho no tapete encaixe do vaso e aumentei um bloquinho no tapete da pia. Neles, em comparação ao primeiro jogo, né, que foi o vinho, que também foi com o Supremo. Então, assim, o vinho, eu fiz o jogo todinho, fiz a redinha normal, o tapete, fiz tudo do mesmo jeito. E ainda me sobrou, acho que 100 e poucas gramas, que eu consegui fazer 8 flores para um jogo de banheiro, fiz uma flor para fazer um peso de porta e ainda consegui fazer um chaveiro. Então, assim, o rendimento do fio um pouco mais fino foi maior do que o fio que está mais grosso. Entendeu? Então, não sei se eu consegui passar aí muito bem, né, o que passa aqui na minha cabeça. Mas é isso, né? Então, eu não sei se pela questão do peso, o fio quando tá mais grosso, ele vem menos, entendeu? Não sei como funciona aí essa questão na fábrica. Mas eu consegui, né, driblar esse probleminha, digamos assim, e finalizei meu jogo. Então, ó, do bege, quando eu iniciei, eu tinha 262 gramas e me sobrou aí 55 gramas. Eu tiro sempre 50 gramas do cone, que é o que pesa em média. Tem cones que pesam um pouquinho mais, tem cones que pesam um pouquinho menos, mas eu sempre tiro 50 gramas para assim me dar uma segurança maior. Então, ó, eu ainda teria aí 13 gramas de fio, tá? Eu vou deixar ele ali no carrinho, que eu já vou estar utilizando ele. Acho que eu vou passar ali em volta de uns squares. Eu acho que é o suficiente aqui. E aí, do que for, a depender aqui da quantidade que sobra, eu acho que eu vou fazer um chaveirinho com ele. Mas eu não vou trazer aqui nesse vídeo, não, tá? Bom, o roxo eu não vou nem pesar, né? Porque só sobrou isso aqui. Eu não sei aqui o que eu consigo fazer. Acho que consigo fazer aí talvez um miolinho ou 2 miolinhos de square. Eu vejo ali o que é que eu vou estar fazendo com ele, né? E aqui o cone, ó, esse já pesa 47 gramas. Bom, então vamos lá, né? Sem muita enrolação, que eu já me estendi demais, né, nesse vídeo. E é para ser um vídeo bem rapidinho. Então vamos lá pro peso aqui das peças. Ó, aqui é o tapete encaixe do vaso, 241 gramas. Aqui, agora, a tampa do vaso, 279 gramas. E o tapete da pia, deixa eu ver aqui, 328 gramas. E agora vamos lá ver o jogo completo. Olha aí, 848 gramas, a mesma receita, né? A mesma contagem de ponto e tudo mais. E na minha lembrança, em comparação ao azul, que já é um fio que tá grossinho, que tá bem encorpado, e eu fiz a mesma receita sem alterar nada, né? Em comparação ao azul e esse daí, é a mesma receita, eu não alterei nada entre elas. O azul, pelo que eu consigo me lembrar, ficou pesando 825 gramas, né? E esse aí tá 848, então dá uma diferença aí de 23 gramas para mais. Então, assim, essas 23 gramas que tá passando aí nesse jogo é o que eu precisava para finalizar o que precisava finalizar. E ainda aí eu teria uma sobrinha que eu conseguiria fazer aí, quando nada, um chaveiro, tá? Então, assim, eu vou abrir aqui agora
e vou te mostrar o resultado do jogo. Bom, no caso ficou confuso aí o que eu disse, né, agora. No caso, eu precisaria que ainda me sobrasse pelo menos essas 23 gramas que tem a mais nesse jogo, eu precisaria de mais 23 gramas para finalizar aqui tranquilamente o que eu precisava, tá? Então, assim, vamos botar que se o cone tivesse, acho que eu gastei aqui mais ou menos umas 640 gramas. Então, se o cone tivesse 665 gramas, mais ou menos, eu conseguiria finalizar aqui com ele tranquilamente. Eu acho que ficou meio confuso, mas se eu tentar explicar mais, acho que vai ficar pior ainda, né? Então, vamos lá aqui para o que importa. A minha redinha da tampa do vaso, ela fica bem certinha, tá? Não fica repuxando, não fica embabadando, não fica nada. E aqui eu consigo ajustar tranquilamente ela para qualquer tampa do vaso, tá? Desde que ela não seja muito grande, que aqui tá o padrão que eu utilizo aqui no meu ateliê e até então tem dado certo em todas as tampas do vaso. Só que aí o que acontece? Há uns dias atrás eu estive na casa da minha mãe e ela trocou o assento do vaso dela por um acolchoado, só que ele é enorme. E aí o que acontece? As tampas padrões aqui, pelo menos que eu faço, no caso ela tem 2 jogos mais antigos, hoje em dia eles estão um pouco maiores, que não que fica menor na tampa dela, né? No caso, ela tem um redondo que eu marquei, né? Fiz aqui uma quantidade de carreira, marquei e fiz a redinha. Então, sobra bastante bico, né? E a redinha, ela fica bem reduzida. Então, assim, para essa tampa dela, não ficou legal. Então, eu peguei depois e desmanchei e aumentei mais a redinha. Então, agora fica legal no vaso dela, fica ok no vaso dela. Né? Então, assim, se for uma tampa do vaso muito grande, aqui já não fica legal, né? Então, esses jogos assim, mais econômicos, menores, são para banheiros menores, tipo assim, um banheiro de apartamento, como é o caso aqui do meu, no banheiro da suíte, ele é um banheiro menorzinho, né? Então, vai aí tranquilamente para esse tipo de banheiro. No caso, né, eu sempre falo com minha mãe para conversar com as clientes e saber, né, se deu tudo certinho, se precisar fazer algum ajuste, se precisar fazer alguma alteração, já que normalmente o volume de vendas da pronta entrega é maior do que de encomendas, tá? Então a gente aí sempre tenta tá passando a melhor solução para nossos clientes mediante qualquer problema que possa aparecer. Então, né, vamos lá. Para uma tampa padrão, né, uma tampa menorzinha, ele aqui vai super bem e ainda tem uma leve folga. No banheiro que eu tiro as fotos, a tampa, ela é um pouquinho maior e ela é larga, ela é mais ou menos aqui assim, a altura dela, né? Então, nisso, dá uma reduzida a mais na tampa e essas capas, assim, ela fica perfeita. No caso, dá uma reduzida na capa aqui da tampa do vaso. Mas mesmo assim, ela ainda casa super bem, né? Cabe tudo direitinho. Talvez eu leve ali no banheiro para mim poder te explicar melhor o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, para uma tampa que não tem altura na lateral, ela fica de um jeito. E no caso dessa que é do banheiro da minha suíte, ela fica de um outro jeito pelo fato de que a tampa ela tem uma alturazinha, né, na lateral, tá? Então, assim, essa daqui ficou 56 de comprimento por 48 de largura. No quesito da largura, eu já dei o desconto e mesmo assim esse aqui ainda tá maior, tá? Na minha redinha, eu faço aqui normalmente 5 carreiras. 5 carreiras e faço o ponto alto duplo. Isso para mim facilitou bastante, porque antes eu fazia ponto alto normal e aí eu fazia bastante carreiras, né? Começava com 8 e finalizava aí com três ou duas correntinhas, né? Então aí ia bastante tempo. Desse jeito, fazendo assim agora, é muito mais rápido. E já tem um bom tempo que eu tô fazendo assim desse jeito, mas eu acho que eu não comento muito nos vídeos, tá? Então, normalmente eu faço com 5 carreiras.
essa daqui, pela questão da linha, eu resolvi fazer apenas com 4. Eu não quis acrescentar aqui uma carreira de bege, porque iria ficar estranho. E aí eu pensei também em fazer com o roxo da Apollo, só que ele é muito apagado em comparação a esse. Então, eu preferi fazer aqui as 4 carreiras, né? Se não desse pelo menos as 4 carreiras, eu iria ver aí qual seria a melhor opção, né? Usar o bege ou até mesmo usar o roxo. Mas aí, como deu 4, eu preferi deixar. Então, aqui eu fiz uma carreira com 8 correntinhas, essa com 7, essa daqui com 6 e a última aqui com 5 correntinhas de separação e o ponto alto duplo. Aí, como eu sempre faço aqui esse acabamento, né, de pontos baixos e as correntinhas para amarração, eu resolvi estar fazendo aí no bege, né, até porque também aquela sobrinha do próprio roxo aqui não iria dar, tá? Então, precisei fazer aqui essas duas alterações, né? Diminuir uma carreira da redinha e finalizar aqui com o bege. Então, isso aqui foi a opção que eu achei para conseguir finalizar meu jogo tranquilamente. A medida eu já passei, né? 56 de comprimento por 48 de largura. Ficou maior, tá? Do que o azul, que já estava maior do que o vinho. Eu gostei bastante do resultado. E no caso aqui, esses 48, eu já dei aí um descontinho. Eu meço aqui antes do picô e finalizo aqui também antes do picô, mas mesmo assim eu ainda dou um desconto, né? Então aqui ele ficou com 50 centímetros na largura e aí eu sempre dou um descontinho, tá? Aqui o encaixe do vaso. Eu fiz exatamente do mesmo jeito que eu fiz o azul, né? E ele ficou um pouco maior também. Ele ficou 44 de comprimento por 48 de largura. O azul tinha ficado com 41 centímetros, se eu não estiver enganada. Então, fiz assim, desse jeito. Eu tô gostando. Aqui, eu tô dando uma leve inclinada nesses cantos, para não ficar aqui totalmente quadrado no vaso, né? Que normalmente são arredondados. Então, tenho gostado bastante desse efeito aqui que eu tô conseguindo. Eu vou ver se eu consigo dar uma aprimorada para deixar essa parte aqui mais reta. Eu vou analisar depois direitinho como é que eu consigo estar fazendo isso aí. E aqui, por último, temos o tapete da pia. Ele ficou bem bonito, eu gostei bastante dele também, do resultado dele. Ele ficou 71 de comprimento por 48 de largura. Lembrando que eu sempre dou um descontinho aí para menos, tá? Então, assim, a medida final, aqui já com o desconto, foi essa, 71 por 48. E ficou assim, lindo demais. Eu gostei bastante do resultado. Sendo bem sincera, entre esses 3 jogos, o primeiro que eu mais gostei foi o azul, tá? Depois vem aqui esse roxo. E por último, eu tô gostando do vinho, tá? Não sei o porquê, mas essa é a ordem aqui pra mim. E eu gostei assim desse jeito. Quanto ao preço, eu já falei também nos outros 2 vídeos. Esses jogos assim mais básicos eu vendo a R$100, mas muitas das vezes eu acabo aqui fazendo uma promoção e aí coloco a 80, a R$90. Tudo também vai depender da forma de pagamento. Vai depender da forma de pagamento para ser o valor final, tá? Então, assim, eu tô querendo usar eles agora em fevereiro. Eu tô querendo aí fazer alguns jogos com um preço mais elevado. E aí eu quero colocar eles com um desconto, né, para ser o chamariz. Mas eu ainda vou estar analisando direitinho como é que eu vou estar fazendo, tá? Então, assim, bom, deixa eu ver, já passei o peso final, né? 848 gramas. Já passei aí as medidas e já passei também o valor de venda, né? Então, é isso. Acho que não ficou faltando informação nenhuma. Eu acho que agora eu vou fazer um vídeo com os 3 jogos juntos e levando eles ali no banheiro, né? Arrumando o banheiro e colocar eles no banheiro para você ver direitinho o resultado de cada jogo. E como eu disse, né? O valor de venda eu já passei aí R$100. E eu tô querendo fazer uma promoção entre 80 a R$90 com eles. Mas para isso também eu preciso produzir
os outros jogos. Então, eu acho que nesse momento eu vou tirar foto, vou disponibilizar eles para venda com o valor de R$ 100. E aí, se por um acaso eles não forem vendidos até o período que eu fazer os outros jogos, eu boto ele aí com a promoção, que assim também é bom que o pessoal vê que o preço dele era realmente R$ 100 e aí tá tendo um desconto ali naquele período que eu estiver fazendo uma promoção. Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.